Doutora Inês, o que trouxe a senhora a Criciúma? Qual a sua motivação para estar aqui falando sobre educação? O que me trouxe aqui foi a paixão pela construção de um mundo mais íntegro, por uma educação para a integridade. Eu vim falar sobre uma trajetória da educação que começa no surgimento da ideia de que a educação tem que ser uma ciência, que existem métodos e processos e conteúdos que devem ser definidos cientificamente e definidos pelas autoridades estatais e científicas e não mais pelos pais, não mais pelas lideranças das igrejas. E essa evolução, desde o surgimento dessa ciência chamada pedagogia, chamada educação científica, até os nossos dias e quantos resultados negativos dessa visão cientificista da educação nós temos enfrentado. Então eu vim aqui para falar, para desestruturar algumas coisas, para provocar pais e educadores para pensarem sobre o caos no qual as sociedades estão vivendo e o quanto a educação do século XX, do século XXI é a razão dessa desestruturação toda, desse emburrecimento, porque a educação foi se universalizando, foi se multiplicando, muitas pessoas, milhares de pessoas saem com diplomas, mas saem sem conhecimento, sem um conhecimento que estava acessível algumas décadas atrás, apenas para quem era capaz de ler bem, escrever bem, e aí estava livre para avançar em todas as áreas de estudo e todas as áreas da vida. E, resumindo, é isso que me trouxe aqui. Doutora Inês, quem é o maior responsável para essa transformação na educação? Existe um grupo específico ou é um trabalho conjunto que precisa ser feito? Eu creio que existem responsáveis, existem esferas de responsabilidade que se somam, Provavelmente a família é a primeira responsável, a família precisa ser responsabilizada, mas é necessário reconhecer essa responsabilidade também. Não é delegar a responsabilidade para a família, é reconhecer uma responsabilidade que a família já tem. A criança precisa de um pai e uma mãe, ela é gerada num contexto de um casal e ela precisa dos primeiros anos desse contexto de pai e mãe. E hoje em dia tem sido dito que a criança tem direito a ser levada para uma creche, a ser levada para uma instituição, a ser matriculada numa escola o mais cedo possível, quando na verdade não é o direito da criança que está sendo pleiteado, mas é uma imposição de cima para baixo. Então, o Estado deveria reconhecer o direito dos pais, reconhecer o direito da criança de ficar com os pais. E aí tem o papel da igreja, tem o papel da escola, mas a escola é uma instituição que deveria aparecer lá na frente, quando a criança já teve um desenvolvimento de princípios, de valores, de noções de certo e errado, noções de absolutos, que tem a ver com a igreja, tem a ver com a família, com o contexto de igreja no qual a família se envolve voluntariamente. Essa aliança entre família e igreja deveria desembocar numa aliança com a escola, família, igreja, escola, numa aliança onde a família delega para a igreja algumas coisas, delega para a escola outras coisas e o Estado respeitando. O Estado respeitando, reconhecendo essa liberdade. Num país livre é assim que deveria ser. Num país onde a criança é obrigada a sair de casa, onde a igreja não pode definir o currículo, mesmo que abra uma escola, onde a escola não pode definir os princípios que ela ensina para a criança, a gente já está falando de um Estado totalitário, de um Estado onde não há liberdade para as esferas de soberania que nós estamos reconhecendo e identificando. A esfera da família, a esfera da igreja, a esfera da escola. Doutora Inês, fala um pouquinho dessa preciosidade que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é esse livro, recém-saído do forno. O que ele traz para nós? Esse livro traz essa proposta de resgate a uma educação que deu certo. Porque quando nós olhamos para o passado e nós percebemos que as crianças tinham acesso a menos anos, um período menor, um período mais curto de escolaridade e saíam com uma formação muito mais rica, uma formação muito mais aprofundada. E hoje aumenta-se o número de anos de escolaridade e as pessoas saem cada vez menos preparadas. O livro Educação para a Integridade traz esse resgate histórico
tem um capítulo sobre uma visão histórica da educação, passando pela educação clássica e mostrando esse emburrecimento deliberado que aconteceu no final do século XIX, todo o século XX, começo do XXI, muito pior agora. Esse livro traz também fundamentos para uma educação para a integridade, ferramentas, como se deve trabalhar com princípios e com práticas cotidianas para que a criança tenha uma formação íntegra. É a integridade do ser humano, é a integridade do conhecimento, é a integridade da busca pelo conhecimento científico que está sendo sintetizado nesse livro. Bom, eu disse que é uma honra tê-la aqui conosco e eu gostaria que a senhora também deixasse uma mensagem para a nossa sociedade aqui em Criciúma. Eu estou ouvindo falar de Criciúma já há alguns meses e eu parabenizo esta sociedade, esta comunidade, esta cidade que tem demonstrado uma preocupação muito especial com as crianças, com o futuro dessa geração que está aí. A minha mensagem, o meu desafio é que continuem lendo, se informando, ouvindo, não aceitem como verdade aquilo que os meios de comunicação de massa transmitem. Leiam sobre a BNCC, o que é esse documento que é uma imposição nacional. Fala-se tanto numa educação para a diversidade, fala-se tanto em educação emancipadora, liberadora, mas na verdade impõe-se proibições e exigências em termos educacionais, como se todas as pessoas tivessem que estudar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas. Existem documentos que são camisas de força, que engessam toda a liberdade, toda a possibilidade da criança estudar aquilo que a deleita, que a alegra, que a enriquece mesmo, e ela tem que estudar aquelas coisinhas que todo o Brasil está estudando, aqueles parágrafozinhos que está todo mundo escrevendo. Meu desafio para a cidade é: não se conformem, não se deixem amarrar, não se deixem aprisionar, mas busquem mesmo uma liberdade de conhecimento, buscando informações nas fontes primárias, buscando definir os conceitos, buscando formar grupos de estudos, porque só assim as crianças estarão, de fato, tendo a possibilidade de serem educadas e não de serem domesticadas, de serem preparadas para serem uma horda, para serem uma massa sem forma, sem identidade. Meu desafio, cidade de Criciúma, é: não se acomodem, né? Lutem, pesquisem, estudem, criem associações, não se conformem com o que está parecendo certo, mas procurem a verdade sobre essas questões todas. Muito obrigada, doutora Inês, muito bom tê-la conosco. Tenho certeza que abrilhantou o nosso programa e deixou a sua mensagem.